Eu, antes de iniciar minha intervenção, quero registrar a presença aqui no plenário do deputado Daniel Almeida, deputado do PCdoB da Bahia, portanto, de meu partido, e que certamente aqui está para acompanhar logo mais a votação do projeto de lei da Câmara, número 75, que trata da reforma política. E isso demonstra que a nossa preocupação da bancada do Partido Comunista do Brasil é uma preocupação intensa em relação a determinados pontos desse projeto. E, conforme foi anunciado, a gente deve começar a ordem do dia hoje mais cedo, visto que muitos serão, ou já foram os destaques apresentados à matéria, eu não sei exatamente quantos destaques até o momento, 108 emendas com 8 destaques. Não, mas só eu tinha 7 destaques, então os meus destaques ainda não chegaram, porque apenas eu tinha 8 destaques a apresentar. Mas, então, a matéria mostra que são mais de quantas emendas? Mais de 100 emendas. 108 emendas. Então, vejam, as senhoras e os senhores, que é necessário que a gente debata item por item, senadora Ângela Portela, com muita profundidade. E são vários os itens que nós estaremos votando e modificando, apesar de que, no nosso entendimento, essa não é uma reforma política, é uma reforma pontual, porque uma reforma política efetiva no Brasil, no nosso entendimento, deveria tocar e abordar as questões basilares. E conforme nós vimos na grande maioria dos pronunciamentos, no debate global da matéria, aqui no plenário, no dia de ontem, a preocupação da maioria dos parlamentares que aqui vieram, inclusive eu, é exatamente com o financiamento de campanha, financiamento das campanhas eleitorais e dos partidos políticos. E nós estamos aqui defendendo com muita força que não podemos perder essa oportunidade, uma oportunidade de grandes mobilizações nacionais, um momento em que a população brasileira exige mudanças na estrutura do Estado brasileiro e, sobretudo, na política, que a gente deva agarrar essa oportunidade e acabar com o financiamento empresarial de campanha. E digo que alguns oradores que aqui vieram, tentaram propositadamente, assim eu entendo, confundir aquilo que realmente nós estamos a defender e dizer daqui que há um grupo que defende financiamento público de campanha. Isso não é verdade. Nós não defendemos financiamento público de campanha. O que nós defendemos é a proibição do financiamento empresarial, o que não significa o fim do financiamento privado, não. O financiamento privado, no nosso entendimento, poderá continuar. Entretanto, sendo estabelecido um limite e permitido somente às pessoas físicas e não às empresas. Então, eu volto a repetir, é contraditório o fato de que exatamente aqueles que se dizem os arautos e paladinos da ética na política serem os primeiros a subir na tribuna e defender a manutenção do financiamento empresarial de campanha. Mas, enfim, esse é um tema que nós retomaremos o debate daqui a alguns instantes, e eu tenho certeza que, como eu, todos os senadores e senadoras terão a oportunidade de vir à tribuna para falar das mudanças que estão sendo votadas no projeto de lei da Câmara número 75, que englobam desde o tempo da campanha eleitoral, passando pelo tempo de vinculação gratuita pelo rádio e pela TV, propaganda na televisão e no rádio, que está sendo proposta uma diminuição significativa desse tempo, passando por coligações partidárias. O projeto não proíbe a coligação partidária, ele mantém a coligação partidária, mas não considera a somatória dos votos, o que, em outras palavras, significa, na prática, a
proibição das coligações, porque as coligações hoje só existem para que haja uma cesta de votos e os votos sejam somados de todos os partidos. Então, quero dizer que nós temos o entendimento de que mexer na coligação só é possível de acordo não só com a legislação brasileira, mas de acordo com o próprio entendimento do Supremo Tribunal Federal e que o que está se tentando fazer, visto que a Câmara dos Deputados acaba de rejeitar uma proposta de emenda constitucional que proibia, acabava com as coligações, então estão tentando um arranjo, uma manobra para, por vias tortas, acabar com a coligação no nosso país. Mas, enfim, senhora presidente, eu, nesse tempo que me resta, quero dizer que, repetir, debateremos pela tarde e entraremos na noite sobre a reforma política. E, nesse momento, eu quero falar a respeito do orçamento que foi enviado na última segunda-feira ao Congresso Nacional. O orçamento e o plano, o orçamento que vai para o ano de 2016. E, pela primeira vez, essa peça orçamentária apresenta um déficit, ou seja, ele coloca um quantitativo em recursos maior para as despesas do que para a arrecadação, o que significa a previsão de um déficit primário no orçamento que foi enviado aqui para o Congresso Nacional. Entretanto, senhora presidente, senadora Ângela, a própria presidente da República, sua equipe econômica, de planejamento, não tiveram muitas dúvidas se mandariam ou não assim o orçamento. E decidiram mandar por conta de que é a situação mais próxima à realidade. Visto que, como a própria palavra diz, é um orçamento, é uma previsão de gastos e uma previsão de despesas, que nem sempre elas são efetivadas exatamente na mesma proporção que se prevê. Então, é óbvio que, com o decorrer do ano de 2016, poderão haver mudanças, ou apontando uma ampliação da arrecadação, ou até mesmo uma diminuição da arrecadação. Mas, enfim, o governo federal resolveu encaminhar aquilo que considerou mais próximo à realidade, e, portanto, prevendo um déficit de aproximadamente 30 bilhões de reais. Agora, senhora presidente, senhores senadores, isso mostra que a gente vive, de fato, um momento delicado no Brasil. Um momento de queda da arrecadação, não só para o governo federal, mas também para os governos locais, governos estaduais e prefeituras municipais. E que, diante disso, nós precisamos juntos, todas as esferas de poder, todos os níveis de poder, juntos, repito, buscar a construção de uma proposta que nos permita superar a crise e, mais do que isso, dar início ao novo ciclo de crescimento econômico no país. E, diante disso, dessa constatação, senhora presidente, eu quero cumprimentar muitíssimo o Senado Federal. Em cumprimentando o Senado Federal, cumprimento o presidente Renan Calheiros. Hoje, no final da manhã, tivemos uma bela solenidade aqui no Espaço Nobre do Senado Federal. Uma solenidade onde foi empossada pela presidência da Casa uma comissão de alto nível que debaterá a desburocratização do país. E, quando falamos em desburocratização, são vários os segmentos incluídos nessa questão. Desburocratização da relação entre Estado e cidadãos, cidadãos e Estado, e desburocratização da relação entre setor produtivo, ou seja, privado, entre empresas e Estado brasileiro. Para que Vossa Excelência tenha uma ideia, daqui a alguns instantes nós estaremos encontrando alguns parlamentares, alguns senadores, os que compõem a CPI do CARF. Deveremos encontrar o presidente Renan Calheiros para entregar em suas mãos um requerimento que aprovamos por unanimidade na comissão, sugerindo que seja criada uma outra comissão de alto nível, que deva se debruçar numa reforma tributária
do sistema tributário, da legislação tributária brasileira, não diria uma reforma tributária, mas da legislação tributária, do Código Tributário Nacional, uma reforma que englobe não só o contencioso, mas também a execução, porque nós... Nesse momento, senhora presidente, não basta ir atrás de novos recursos, é preciso melhorar significativamente a capacidade do Estado brasileiro em arrecadar recursos. Porque os números que nos chegam ao conhecimento são números escandalosos, eu até diria. Somente no CARF nós temos um contencioso que se aproxima da casa dos 700 bilhões de reais. Somente no CARF, no Poder Judiciário, mais de 1 trilhão compõe o contencioso tributário no Poder Judiciário. Então, digo que o Senado Federal, na prática e não só no discurso, já vem compondo esse esforço nacional para... que busca a superação da crise e a construção de um ambiente que inaugure um novo ciclo de desenvolvimento econômico. Mas, senhora presidente, para concluir meu pronunciamento, quero dizer que, apesar desse déficit, o orçamento ele procura manter programas fundamentais de investimento e que, ao mesmo tempo, são programas sociais, como o PAC, do Minha Casa Minha Vida, como o programa Saúde da Família, que é muito importante. Aí eu vi hoje as palavras de um senador na sessão especial de debate com as Santas Casas de saúde, dizer que o programa, ao invés do programa Mais Médico, deveria ser investidos recursos no programa Saúde da Família. Ora, o Mais Médico vem exatamente para investir recursos e reforçar as equipes do programa Saúde da Família. Entretanto, ele foca naqueles municípios onde não existia o programa Saúde da Família por uma razão simples, porque não havia médico, senadora Ângela. Mas quem vive em São Paulo pouco conhece a realidade do Brasil, pouco conhece a realidade da Amazônia brasileira, que tem municípios distantes uns dos outros, que tem comunidades isoladas das sedes desses próprios municípios e tem milhares de pessoas que nunca estiveram à frente com um médico. Realidade que vem mudando com o programa Mais Médicos. Então, o orçamento teve esse cuidado. Para o meu estado, o estado do Amazonas, também está contemplado no orçamento investimento em infraestrutura importante, seja na área de energia, seja na área da aviação. Mas eu volto, senadora Ângela, porque o meu tempo já se esgotou, eu volto para falar disso, porque, senador Flexa, Vossa Excelência, que foi o relator nessa casa do projeto de lei da aviação regional, sabe o quanto é importante essa lei, a aplicação dela para a aviação regional, sobretudo para a nossa região. Esse projeto e as ações previstas na lei, não é mais um projeto, mas é uma lei já, possivelmente sofrerão alguns adiamentos. Entretanto, a prioridade que a Secretaria Nacional da Aviação está dando para a execução imediata naquilo que diz respeito à Amazônia, entendendo e tratando a Amazônia como prioridade. Ontem fizemos uma audiência provocada inicialmente pelo senador Jorge Viana, que discutimos o alto custo da aviação para a região amazônica. O quilômetro rodado em uma aeronave que se dirige à Amazônia é mais caro do que uma aeronave que se dirige ao Nordeste, ao Sudeste ou ao Centro-Oeste do Brasil, o que é grave. Mas, enfim, penso que, diante desse momento difícil por que passa o país, nós precisamos unir forças para que todos os entes possam sair dessa crise. Sair da crise com os menores danos possíveis. Nós temos que trabalhar para que não aconteça em nosso país o que acontece em muitos países da Europa, o que acontece em muitos países de todo o continente, da Ásia, inclusive do nosso continente, onde o índice de desemprego ultrapassa os 2 dígitos. Não só os 2 dígitos, mas os 20%, o que seria extremamente ruim caso isso viesse a acontecer. Estamos vivendo um momento de crescimento do desemprego, entretanto, um crescimento ainda não assustador. E tenho certeza absoluta que, se houver um movimento de unidade nacional na busca
busca de questões imediatas, aplicação e algumas reformas imediatas, a gente vai permitir com que o nosso desenvolvimento seja retomado o mais breve possível, porque só assim teremos um menor sofrimento para a nossa gente. E, por fim, senhora presidente, dizer que o próprio salário mínimo está previsto para o orçamento de 2016 de R$ 865, ou seja, acompanhando a evolução e o crescimento da nossa economia. Importante porque, através dessa política de valorização, a gente garante que, se a economia estiver bem, o salário também estará bem. Se a economia não estiver tão bem, não será tão significativo o aumento do salário dos trabalhadores em nosso país. Mas, enfim, essa é uma atitude responsável que tem que ser adotada pelo governo federal. Muito obrigada, senhora presidente.